Olá pessoal, esse é o FAACS Podcast, eu sou o professor Harrer, é muito legal ter você aqui. Para você que já conhece a gente, que bom que você está aqui para mais um episódio. Para você que não conhece, é muito bom ter você se juntando aqui aos nossos amigos. Então, vamos fazer o seguinte, já compartilha esse episódio para que mais gente possa conhecer a gente, assina o nosso canal e segue a FAACS nas redes sociais. Para saber mais é só olhar na descrição do episódio, aqui embaixo tem todos os links e a gente está em todas as redes sociais. E um recado muito importante, a FAACS está com o vestibular aberto para os cursos na modalidade presencial com início em 2024, mas também para os cursos na modalidade à distância para você que quer começar a estudar ainda em 2023. Então, para maiores informações, corre lá no site da FAACS, faacs.com.br, lá você vai ter informação sobre os nossos cursos presenciais e se você se interessar pelos nossos cursos na modalidade à distância, o site é o ead.faacs.com.br. Vamos então conversar com o nosso convidado de hoje e eu vou dizer que hoje é um convidado muito especial, vocês já vão saber por quê. Mas eu vou começar falando aqui do currículo dele. Aqui diz que ele possui graduação em Engenharia Mecânica pelas Faculdades Integradas de Aracruz, prata da casa, também graduação em Teologia pela Faculdade Unida de Vitória, licenciatura em Física pela Faculdade Mozarteum de São Paulo, licenciatura em Matemática pela Sesumar, é especialista em Docência do Ensino Superior e Ensino de Matemática e em Psicopedagogia Institucional. Caramba! E o mais importante é o seguinte, é o nosso mais novo mestre do quadro de professores da FAACS, acabou de terminar um mestrado profissional em Matemática, e você precisa atualizar seu currículo Lattes aqui para botar essa informação, que aqui está como mestrando ainda, né? Seja bem-vindo, professor Patrick. Obrigado. O mais importante eu não falei, ele foi meu aluno. E aí o professor fica todo orgulhoso quando pode conversar com ele. Então, vamos do início. Por que engenharia mecânica? Então, na época, quando eu era terceiro ano, eu não tinha tanto acesso à informação assim. E aí, eu sempre gostei muito de matemática. E dentre os cursos que eu tinha na cidade de Aracruz, engenharia mecânica era o que mais me encantava. Que tinha mais matemática. Que tinha mais matemática, que mais me encantava. Sabia também um pouco do mercado de trabalho, o quanto isso seria importante. A gente está numa região aqui privilegiada, né? Sim. Na época já tinha a Suzano, que era na época Fibre ainda. Então logo optei por engenharia mecânica quando fiz minha inscrição. Na época no Nossa Bolsa. Nossa Bolsa, você foi bolsista, legal. A FAACS ela tem convênio com vários programas de bolsa, inclusive as bolsas ofertadas pelo governo do estado. Então, só não estuda quem quer, né? Exatamente. Tá, mas aqui fala que além de... Meu tablet apagou aqui. Além de engenharia mecânica, você fez graduação em teologia. Por que teologia? Então, desde por volta de 2010, 2011, sempre fui muito envolvido com a igreja. Uhum. E aí isso me dava muita sede de conhecimento. O curso de engenharia mecânica, ele aumentou muito a minha sede de conhecimento. Ah, que legal. Então, depois que eu terminei engenharia mecânica, eu optei por fazer essa faculdade de teologia para expandir os horizontes, para aumentar ainda mais os conhecimentos nessa área também. E o legal porque também. você acaba estudando um pouco de filosofia também, e a filosofia tem tudo a ver com a engenharia, porque a engenharia ela tenta modificar o mundo para fazer com que a gente aproveite os recursos que a gente tem, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com filosofia. Só que, pelo que eu vejo no seu currículo aqui, você despertou uma paixão pela docência, né? Porque você foi aí para uma pós-graduação em docência do ensino superior, licenciatura em física, licenciatura em matemática. Como é que surgiu esse gosto aí por ensinar? Logo que eu terminei a faculdade, eu consegui um emprego na área industrial e estava me desenvolvendo na carreira. Porém, aí eu fiquei pensando, tem que continuar estudando. E aí veio as opções, podia fazer pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. E aí eu comecei a optar, e falei, gente, eu gosto da aula. Eu tinha tido algumas experiências curtas, né, em alguns cursinhos lá no passado. Eu falei assim, isso é o que eu gosto de fazer, então vamos investir nessa área. E aí primeiro veio a docência no superior, né, veio logo depois o início do mestrado. E aí com a oportunidade que eu tive de me tornar docente na FAACS, aí eu vi que era aquilo que eu queria mesmo para minha vida. Tanto é que eu fiquei apenas 6 meses na área industrial. O que você fez na área industrial? Eu fui supervisor de manutenção industrial numa empresa de isolamento térmico, que também trabalhava com pintura industrial, na área da Suzano, também fazia serviço na ArcelorMittal e outras áreas. Então, eu fiquei 5 anos trabalhando com isso. Porém, quando eu comecei a virar
na área da docência, quando eu virei professor, 6 meses depois. Não, mas o bom é que você pode unir o conhecimento da prática industrial com a parte teórica, né? Eu acho que o nosso aluno só tem a ganhar com isso, né? Me ajuda muito, porque eu consigo entender a realidade que eles vivem hoje, a maioria trabalha já, e é que mesmo aqueles que não trabalham irão viver quando formados. Então isso me ajuda bastante como docente. O legal de ter o Patrick aqui é porque, como para mim ele era aluno ontem, entendeu? O pessoal fala que os pais não acham que os filhos são sempre criança, o professor vai achar que ex-aluno é aluno sempre, né? Essa memória de estudar uma faculdade ainda está bastante recente, né? Curso de engenharia é difícil mesmo, como o pessoal fala? Então, eu sou um pouco suspeito para falar, porque assim, eu sempre tive uma facilidade muito grande com matemática, então para mim o começo do curso foi bem tranquilo. Para alguns colegas não foi tão tranquilo assim. Mas a gente vai se adaptando em toda a realidade que a gente entra. Então, assim, minha turma era uma turma muito grande e a maioria deles formou. Alguns optaram por trocar de curso ao longo do período do tempo, normal. Mas é um curso, assim, que por mais que assuste, você consegue se adaptar, você consegue se ajustar. Isso aí não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Então, eu não vejo mais, assim, como assustador, né? Eu vou fazer engenharia mecânica, tem muito cálculo. Tem, mas a gente também estuda muita coisa no ensino médio, né? Os cálculos do ensino médio são difíceis também, então a gente se adapta, vai se adaptando ao longo do tempo, desde o fundamental. Então, assim, é só uma jornada de adaptação que você vai continuar no ensino superior como se qualquer área que você fosse estudar. Então, não vejo hoje como esse bicho de 7 cabeças tão assustador assim. Não acho que a dificuldade do curso é impedimento para qualquer pessoa fazer o curso, tá? Eu mesmo, meus colegas que não tinham nenhuma afinidade com exatas na época, conseguiram ao longo do curso. Primeiro período foi um pouco arrastando, depois, quando chegou no terceiro, quarto, já estavam indo bem. Os cálculos já tinham ficado para trás, né? A parte deles lá. Mas eu entendo que tem que ter dedicação, né? Sim. E isso vale para qualquer curso, tá, pessoal? Não é que um curso é mais difícil que o outro. Todo curso vai exigir dedicação, né? E se a pessoa não colocar aquele propósito, não vai, né? E o bom da engenharia mecânica é que se você entende que essa dedicação tem que ser um modelo de vida seu, isso não vai ajudar só no curso superior, mas também no desenvolvimento da carreira. É engraçado que às vezes a gente conversa com alunos, aí alguns alunos vêm com a gente e falam: professor, mas eu trabalho, não consigo ter tempo de estudar tanto assim. Aí eu falo para eles: olha, meu querido, seu diploma, quando você se formar, vai estar escrito lá que você é engenheiro mecânico, né? Não está dizendo lá, isso aqui é engenheiro mecânico, mas dá um crédito para o cara aqui porque ele trabalhou, estudou, então assim, ele vai ter algumas deficiências. Não é assim, é engenheiro. Então, para fazer jus e para poder alcançar isso aí, tem que se dedicar, não tem jeito, né? Mas é possível, né? É possível, totalmente possível. E, inclusive, eu até recomendo para meus alunos, alunos do primeiro período, segundo, comecem a trabalhar, eu falo com eles, porque você está antecipando o início da sua carreira. Hoje nós temos uma turma de 8º período que todos trabalham. Todo mundo trabalha, né? Impressionante. Todos trabalham. Isso é muito legal. E assim, a maioria na área. Acho que no semestre passado tinha uma aluna que não trabalhava na área, que esse ano trabalha na área. Já está trabalhando, é verdade. Então, assim, já estão com a carreira bem encaminhada. E isso é bom porque, além de te dar uma visão do campo de atuação do futuro profissional de engenharia, claro que isso vale para qualquer curso, mas estamos entre engenheiros aqui, né? Vamos falar de engenharia. Te facilita, inclusive, cumprimento de horas de estágios, porque você tem condição de aproveitar a parte daquela sua vivência de trabalho como o seu estágio e acaba facilitando tudo, né? Sim. E outra, você já consegue identificar dentro da engenharia mecânica qual área que você mais tem vai ter mais afinidade, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Bom, mas aí você foi para um mestrado. O que te motivou a partir para o mestrado? Então... Ainda mais mestrado em matemática. Matemática sempre foi um curso que eu gostei muito. Sempre foi. Tanto é que, em 2008, quando eu estava no meu terceiro ano de ensino médio, a minha inscrição na UFES foi para matemática. Eu fui aprovado na UFES Matemática. E ganhei a bolsa de engenharia aqui. Então, por questões de eu ser morador de Aracruz, né, ser mais cômodo para mim ficar,
E, de fato, né, na minha família não tinha uma condição financeira tão boa assim. Na época não tinha tantos programas de incentivo do governo federal para manter os alunos na faculdade, na universidade. Então eu fiquei. Mas, assim, sempre ficou aquele pé atrás pela matemática. Eu era aluno da UBMEP também. Eu fui aluno medalhista na UBMEP em 2006, 2007 e 2008. Que é a UBMEP? Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Eu fui medalhista na segunda, terceira e quarta edição. Legal. E aí eu fiz um curso de Programa de Iniciação Científica Júnior da UBMEP por 3 anos também. Então, assim, eu tinha essa afinidade. E aí, logo que eu terminei a graduação, fiz a pós-graduação em docência, né? E aí surgiu a oportunidade de Profimate. Porque os programas de mestrado, eles têm alguns deles, o ingresso é um pouco difícil, né? Projeto de ensino e tal. O mestrado do Profimate não, é só uma prova. E a prova só cai em matemática de ensino médio. Eu falei assim, opa, é a chance. Fiz a prova e, assim, quando eu saí da prova, achei, não vou passar. Essa prova tá muito fácil. E, de fato, estava fácil, mas eu consegui uma nota boa e, com isso, fiquei aprovado e entrei. Foi difícil no começo, porque... como eu graduei em engenharia e não matemática, tem disciplinas da matemática que eu nunca tinha ouvido falar. E logo da primeira matéria do mestrado eu estava lá. Então eu tive que me redobrar, mas deu tudo certo. E o que foi sua dissertação? Qual foi seu tema? Eu fiz uma análise das provas do IFES dos últimos 10 anos, né? A incidência dos conteúdos, e dissertei sobre cada um dos conteúdos do conteúdo programático. E aí você comparou também um ano com o outro? Comparei um ano com o outro, comparei com a BNCC, como esse edital ele foi mudando ao longo do tempo, para no final produzir um material, né, que pudesse ser usado por esses alunos, né, na preparação. E ao longo do tempo você viu que a cobrança permaneceu, aumentou, diminuiu? O que você percebeu lá nos resultados? A cobrança, ela mudou de acordo com como a BNCC tem mudado a sua cobrança. As provas antigamente eram muito conteudistas, conteúdos direto. A BNCC hoje ela tem tratado esses conteúdos de maneira mais da aplicação. Fala o que é BNCC, nem todo mundo sabe esses termos aí educacionais. É a nossa base nacional curricular, né, que nós usamos como referência para ministrar as aulas de ensino básico. E aí... foi mudando muito esse tipo de questão. As questões que eram muito conteudistas, resolve a questão tal. E você tinha que usar um fundamento matemático. Hoje, essa questão está muito mais aplicada. Isso a gente tem visto no Enem, a gente tem visto também nessas provas. A gente tem visto, inclusive, nos exames do ensino superior, né? O ENAD, a gente... eu sei porque eu sou também elaborador de questões para o ENAD, e você tem muito essa questão de atrelar uma aplicação prática com a teoria e fazer com que o aluno ele possa ver a situação que está sendo descrita ali e aplicar o seu conhecimento teórico em cima daquilo ali. Então, exige uma visão mais ampla, exige também interpretação, e a gente percebe isso. Uma mudança bem interessante foi o surgimento do tópico grandezas e medidas, que não existia antigamente, né? Ou você tinha isso dentro de geometria, ou você tinha dentro da parte algébrica mesmo. Agora surge grandezas e medidas como um tópico à parte. Isso é fundamental até para a física e para todas as disciplinas aí. Exato. A gente vai ver no caso da engenharia, né? A gente sabe como isso é o calcanhar de Aquiles de muita gente, né? Exato. Então, isso a gente tem visto na BNCC mesmo. É um tópico à parte. Tem a parte de álgebra, tem a parte de geometria, tem grandezas e medidas à parte. Para o aluno entender mesmo o que é uma grandeza e as grandezas que ele está se relacionando ao longo do cotidiano. Tá, mas vamos voltar de novo para o curso de engenharia aqui. Então, como eu estava te falando, faz pouco tempo você era aluno aqui. Como é que é estar do outro lado agora, especialmente trabalhando no lugar onde você aprendeu? Vamos lá, é diferente. Em 2018, quando eu cheguei aqui como docente, assim, foi... 2018, né? 18. 2008 nem tinha entrado na faculdade ainda. Estava no terceiro ano do ensino médio. Quando eu cheguei como docente aqui, que a gente começa a entender... Eu acho que o aluno ele não consegue ter uma noção de como é... das coisas que está por trás da aula, né? Desde um simples plano de ensino, até as coisas que estão por trás do plano de ensino. Aí você olha para o plano... Aí você olha para o PPC do curso, que está tudo ligado com PDI. PPC, Projeto Pedagógico do Curso, PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional. Então você vê sopa que de letrinhas. Está tudo interligado e como você precisa obedecer todos esses parâmetros e ainda olhar para a realidade do aluno. Acho que uma coisa que eu tento trazer na minha identidade como professor é olhar para essa realidade, entendendo que eu já fiz parte dela, não só por ser um aluno, mas também por entender o que eles viveram na área industrial, o que eles vivem
E então eu tento entender o máximo isso do aluno para poder conseguir extrair o seu melhor. Eu acho que nosso papel como docente é extrair o melhor dos nossos alunos. Isso é muito legal. Tô todo orgulhoso aqui, tá? Mas tudo bem. É bom quando a gente tem aluno bom, sabe? Aí facilita o nosso trabalho. Mas ainda falando sobre o seu curso, eu toquei naquele ponto lá de que às vezes o aluno fala que ele trabalha e é muito difícil se dedicar. Mas a gente sabe que às vezes tem desafios maiores. E eu sei da sua história, eu sei que você teve um desafio muito grande enquanto você estava na graduação. Sim. 2011... Conta um pouquinho pra gente aqui. Não sei se isso é alguma coisa que é fácil para você. Não, é super fácil. Então vamos lá, conta a sua história aqui, porque garanto que muita gente não sabe e muita gente vai se surpreender. Além de ter feito engenharia, eu fiz o técnico de mecânica, né? E meus 3 primeiros semestres da faculdade foram paralelos ao curso técnico. Terminando o curso técnico. Que eu fazia o curso técnico à noite e a engenharia à tarde. E aí, terminando o curso técnico, comecei a fazer os concursos para curso técnico. Relaxa. E aí, num desses concursos, o concurso da Petrobras de 2011, na época eu estava cursando o 6º período da engenharia mecânica, e aí fiz um concurso para técnico de manutenção júnior, e assim, né, até confesso um pecado, eu e um amigo meu, a gente começou a se dedicar mais pro concurso do que nas próprias aulas, chegava nas aulas e fazia questões de concurso. E aí, no final do ano, nós fomos aprovados nesse concurso, tanto eu quanto esse meu amigo. Estudava aqui também? Estudava aqui também. Quem que era? O Daniel Tótola. Lembro. Daniel Tótola. Claro. Ele fez para projeto, construção e montagem e para manutenção. A gente foi aprovado. E aí, assim, nesse meio tempo, eu comecei a sentir alguns sintomas que eu achava que era da ansiedade. Estresse, ansiedade. Exatamente, do concurso. Coceira anormal e algumas coisas assim. E a gente sente isso como ansiedade, tá? Sim. Eu lembro que na época do vestibular eu senti um monte dessas coisas aí também. E aí, quando chega no final do ano, fui aprovado, fui convocado, e aí nos exames admissionais viram que tinha algumas coisinhas diferentes. Investiguei melhor e tal. Lembro bem do dia, 19 ou 18 de dezembro, eu tinha feito uma prova na faculdade. E aí, quando eu chego em casa, tinha uma reunião na minha casa. Eita! Minha mãe, alguns familiares e amigos mais próximos. E nessa reunião, me informam o resultado de um exame que eu tinha feito uma semana antes. Uma biópsia que eu havia feito. E descobri que eu estava com um linfoma de Hodgkin. Um câncer no sistema linfático. 19 de dezembro. E aí, eu falei assim... numa naturalidade incrível, que só Deus pode explicar. E aí, beleza... Vamos tratar. E aí fui correr atrás do tratamento, na época todo pelo SUS. Aí eu lembro que eu consegui uma consulta pro dia 29 de dezembro, 10 dias depois apenas. E os sintomas estavam muito aflorados, coceira, febre. E aí eu só lembro do meu médico me perguntando, você quer passar o Réveillon em casa? Eu falei assim, eu quero ficar bom. Fui internado no dia 29 de dezembro. Ainda bem que fui liberado no dia 31, consegui fazer os exames para iniciar o tratamento. Iniciei o tratamento normalmente em janeiro, foi tudo super bem. Em janeiro... Dias após eu ter iniciado o tratamento, eu perco meu pai. 29 dias depois que eu descobri o câncer, eu perdi meu pai. Meu pai morava em outro estado, com outra família, mas a gente ainda tinha uma relação. Quando eu descobri a doença, ele veio pra cá, ajudou a dar uma reforma na casa e tal. E aí eu tenho a notícia que meu pai morre no aneurisma aos 42 anos de idade. Novo, aos 42 anos de idade. E assim, mais um baque, mas a gente foi enfrentando. E aí veio o 7º período e eu estava em tratamento. Tinha um dia da semana que eu faltava uma quinta sim, uma quinta não, por causa das quimioterapias. E aí fiz o tratamento, durante 6 meses, né? Que foram 12 quimioterapias, depois veio mais 17 radioterapias. E mesmo assim, continuei a faculdade. A faculdade me deu todo o suporte, todo o apoio necessário na época. E aí fiquei bom. Um ano depois, quando eu estava no 9º período, a doença volta pior. E aí a doença voltou pior, eu descobri em junho de 2013, junho para julho. E aí fiz um tratamento mais agressivo com o transplante de medula autólogo no final do ano. O que é o transplante de medula
Autólogo, explica quando aí. a nossa medula não é atingida pela doença e ela pode ser usada para um transplante. Como se fosse um autotransplante, né? Exatamente, um autotransplante, onde eles coletam as suas células-tronco, congelam, e aí depois o transplante de medula é você fazer quimioterapias em altíssimas doses e depois reinjeta sua própria medula para voltar a produzir sangue. Para você ter uma ideia dos níveis que a gente fica, a minha imunidade chegou a 40. Nossa. O mínimo hoje, o ideal é de 3.500 a 4.000. Sim, claro. Chegou a 40. Plaqueta estão 1.000 e pouco, o certo é 150 mil, então você fica isolado, completamente né? debilitado, né? Com a saúde debilitada. Exatamente. Então, mesmo assim, foi um sucesso. Saí do hospital no dia 3 de dezembro, contra qualquer tipo de ordem médica. Fui na minha formatura nos dias 19, 20 e 21. Mas Deus cuidou de tudo e a gente pôde vencer. E isso foi, qual ano que foi? 2013. 2013, né? Então, recentemente a gente completou 10 anos, né? E essa é uma data importante, né? 10 anos, data importante, porque desde que eu fiz o transplante, acompanhamento com meu oncologista, né, constante. No começo era toda semana, depois de mês em mês, 2 meses, 6 meses, ano em ano. E nesse ano de 2023, 10 anos do tratamento, eu fui liberado, alta definitiva. Agora é só... Graças a Deus, Graças só a glória. Deus. Nossa, isso a sua história é algo fantástico. Eu fico emocionado, porque é um exemplo prático de que nada pode impedir a gente de alcançar o nosso sonho desde que a gente se dedique. É óbvio, tem pessoas que têm alguns sofrimentos que às vezes impedem o sujeito de sair de casa, a gente sabe disso. Mas na medida em que você tinha a possibilidade de fazer o seu tratamento, isso era uma desculpa perfeitamente aceitável para você falar, não, vou parar tudo, vou dar um tempo, talvez vou estudar depois. Não, você falou, vou continuar e não vou mudar meus planos para poder alcançar o objetivo que você fez e conseguiu, né? Sim. Então, e só para colocar a cerejinha do bolo na história, o transplante de medula ele é extremamente agressivo à saúde da fertilidade do homem. É verdade. Antes do transplante, eu fiz exames e eu já tinha ficado azospérmico. Depois do transplante, então, nem se fala. No começo do ano passado, nós fizemos exames, eu e minha esposa, e descobrimos que eu tinha voltado a produzir um pouco de espermatozoide. Tentamos uma fertilização in vitro, que deu errado. E esse ano, de maneira natural, esposa engravida. Graças a Deus. Estamos esperando a nossa que beleza, princesinha Elisa. Gente, isso é um prêmio para coroar toda essa jornada, né? Gente, é de arrepiar. É arrepiante isso. Poxa, que bom. Mas me fala, e quais são os planos para o futuro, então? Vamos lá. Terminei o mestrado, foi muito difícil o mestrado, porque o Profimate, ele tem uma característica que você entra no mestrado fazendo as disciplinas, né? Você faz 4 disciplinas e depois das 4 você faz uma prova de qualificação, que é nacional. Meu mestrado é em rede nacional. Nessa prova eu fui aprovado de primeira. Só 3 alunos foram. Eu consegui essa aprovação. E aí você passa a ter um orientador, você passa só aí, depois de um ano de mestrado, a começar a pensar em dissertação. Inclusive algo que estão já mexendo para os novos ingressantes. Porque deixa você com pouco tempo, né, para concluir isso aí. E mesmo assim, no último ano, você tem as 4 disciplinas do segundo ano, que são difíceis também, né? Ainda mais que você está inserido num contexto de trabalho. A gente não está dedicado àquilo. É um dia da semana que a gente vai lá. Sim. E aí, quando eu termino o mestrado em 2019, entra 2020, vem a pandemia, e foi uma loucura. A gente trabalhou muito, eu não consegui pensar em dissertação por alguns anos, né? Aí eu consegui voltar a escrever com mais força no final do ano passado e consegui terminar esse ano. Mas sim, foi muito difícil esses anos de pandemia porque a gente não conseguia ter esse tempo para escrever. Mas aí agora deu tudo certo. O plano para o futuro é tentar um doutorado, não tão em breve, né? Mas assim... Matemática também? Então... no estado não tem um doutorado em matemática. Né? Então, assim, isso é algo que pesa contra. Existe doutorado em ensino de ciência e matemática, que é uma opção, que é novo também, o doutorado do IFES, ou na área de educação. Mas a ideia é esperar um tempo também, porque tem a possibilidade de surgir o doutorado do meu mestrado. Legal. Então, surgindo ele, é a minha primeira opção. Você já vai estar num contexto, já sabe como é que as coisas funcionam, né?
não pode parar. Exatamente. Se a gente parar, aí acomoda. Então, eu lembro que eu emendei e foi a melhor coisa que eu fiz, apesar de que depois que terminou a defesa do mestrado, a gente fica bem desgastado, né, mentalmente, até eu engatar de novo para começar a cabeça funcionar de novo para estudar, levou um tempinho, mas ainda assim eu basicamente emendei e foi a melhor decisão que eu fiz. Nossa. E surge também engenharia mecânica como opção, né? Claro. Porque é o curso que eu fiz, minha graduação. Embora eu não tenha feito mestrado, talvez o doutorado vai dar um pouco mais de trabalho, por esse motivo, questão dos créditos, mas é uma opção que no estado temos um curso bom de doutorado em engenharia mecânica. E eu tenho uma atuação profissional que me dá me aponta algumas direções. Então, de repente, alguma coisa na área de simulação que você vai botar o conhecimento da matemática em prática também. Então, pode ser uma opção legal. Sim. Inclusive, alguns professores do departamento de matemática da UFES são doutores em engenharia elétrica. Que é a engenharia que acaba tendo uma matemática mais pesada, né? Exatamente. Então, o meu orientador mesmo, ele veio do mestrado da Unicamp, passou no concurso aqui, fez os doutorados na Unicamp, não terminou. Aí aqui no Espírito Santo ele fez doutorado em engenharia elétrica. Beleza. Bom, e para aquele que está assistindo a gente, está interessado em vir estudar aqui na FACS, cursar o nosso curso de engenharia mecânica, o que ele pode esperar? Bom, ele pode esperar um curso de qualidade, um curso que vai preparar ele para o mercado de trabalho. E além disso, ele pode esperar também que ele vai ter um crescimento na vida profissional dele. Eu falo que a gente não pode esperar que o curso superior faça mágica na nossa vida. Que você... terminei, sou um super-herói, agora eu vou ganhar meus muitos milhares de reais. Ou até, nunca fui uma pessoa que gostei de estudar, mas a faculdade vai fazer com que eu mude meu gosto assim, sem eu precisar de me esforçar. Não é assim, né? Mas eu conheço pessoas, né, próximas a mim que a carreira foi paralisada por não ter um curso superior. Né? Uma pessoa próxima a mim ouviu do seu superior, ó, você chegou onde você chegou aqui, daqui você não passa sem engenharia. E isso vai casar com algo que eu sempre costumo falar, especialmente quando a gente vai visitar as escolas, falando do vestibular, é que, às vezes, na mídia, a gente ouve aquela falsa ideia de que hoje as empresas não se preocupam em contratar pessoas que tenham ensino superior, que eles querem alguém que tenha muita vontade de aprender. E isso basta. Isso é uma mentira, isso não existe. No ensino superior, sim, é importante. É óbvio, a gente sabe que algumas carreiras, especialmente num contexto de novas profissões surgindo, né? Existe aquela frase super conhecida que as profissões que a gente vai ter daqui a 10 anos ainda não foram inventadas. Né? Então, se não for inventado, não tem um curso superior para ensinar elas. E, de fato, existem algumas carreiras que dependem muito mais da sua vontade de aprender do que, de fato, uma bagagem de ensino superior. Ponto, ninguém discute isso. Mas se a gente pensar daquelas carreiras mais tradicionais e tradicionais não é sinônimo de algo antiquado ou algo que não é necessário, sim, você precisa de um curso superior. Eu uso aquele exemplo clássico. Imagina que a Embraer decide que está na hora de bater de frente com a Boeing e com a Airbus, nós vamos fazer um avião novo, inovador, usando técnicas aí que ninguém nunca usou, e para isso a gente só vai contratar gente que gosta muito de aviação, mas que não tem ensino superior, mas que tem muita vontade de aprender. Qual é a chance disso aí dar certo? O incrível é que tem empresas na região que, por mais que elas não estamos contratando engenheiros, mas os seus casos de sucesso são engenheiros. Claro, é óbvio. Então, algumas posições, sim. Se você vai fazer um trabalho de engenharia, você precisa ter cursado engenharia. Não tem como um leigo fazer um trabalho de um advogado? Não tem como. É até possível que alguém se meta a administrar um negócio sem ter feito administração, mas a chance de dar errado é muito grande, porque o curso vai te dar bagagem de conhecimento no sentido de você saber liderar uma equipe, de você fazer planejamento estratégico, de você traçar meta, tomar decisão. E esse tipo de coisa, uma pequena parcela talvez você possa até aprender com a vida, mas vai levar muito mais tempo, você vai apanhar muito mais. E aqui, no curso superior, você está num ambiente controlado em que as pessoas trabalham para poder te ensinar. E assim, o curso superior ele fez muito bem para mim porque ele me aumentou minha vontade de aprender e me ensinou a aprender. E venhamos e convenhamos, né? De novo, puxando a sardinha para o lado da engenharia,
profissional de engenharia ele é um cara muito versátil, né? Sim. Pelo fato da gente ser treinado com raciocínio lógico, aprende a pensar, a analisar, a gente adquire um certo pragmatismo, né, uma visão prática de analisar as coisas para tomar a decisão, que isso faz com que a gente consiga transitar por muitos postos aí na indústria do trabalho, né? Não só no meio industrial, quando eu falo indústria eu digo de maneira geral, e a gente tem essa facilidade de se adaptar aos mais diferentes desafios, né? Então, eu sempre falo, quem quer fazer engenharia, você vai estar preparado para muito além de só da engenharia. E muitas vezes viram uma referência técnica e também uma pessoa que é confiável. Eu já trabalhei numa área industrial muito tempo atrás, eu ainda era aluno aqui, e tinha uma função, nós tínhamos que... A tubulação que era produzida tinha que ser inserida num sistema da Petrobras. Uhum. Essa aí era a exigência deles. E assim, era muito simples o serviço. Qualquer pessoa com nível médio e com mínimo grau de instrução, que você treinasse ele por algumas horas, a pessoa conseguiria fazer. A Petrobras exigia que fosse um engenheiro. Porque era algo que tinha que ter precisão e ela precisava confiar na pessoa que estava fazendo. Isso é a questão, a confiabilidade. É um sistema que, se der problema porque for mal feito, mal instalado, mal fabricado, mal projetado, você pode prejudicar vidas. E sem contar referência técnica, eu falo muito com meus alunos isso. Hoje nós temos, mas quando se fala de grandezas, né, pessoas trocando as bolas mesmo, pessoa falando em metragem como uma grandeza. E eu falo, você como engenheiro tem que ter essa referência técnica. E assim, existem funções na área industrial de pessoas que são bem remuneradas, de nível técnico, mas que vão trazendo esses erros, vícios, né, que são muito normais. E se ninguém falar, ei, vamos falar certinho, né? É isso aí. Continua assim. Eu já tive em reuniões, né, com pessoas assim, que chegavam até a ganhar mais que eu, porque já tinham muita experiência na área industrial, mas que não conseguiam lidar com os termos corretos que devem ser utilizados. E aí tem dificuldade em fazer um relatório. Executam bem a atividade, mas não conseguem fazer um relatório. E aí, na hora de cobrar esse serviço, de fazer a famosa medição que a gente faz na área industrial, não consegue fazer uma boa medição. E às vezes um trabalho foi muito bem feito, mas não consegue mostrar que esse trabalho foi bem feito. E a engenharia, ela abre esse leque. A engenharia mecânica, por exemplo, nós temos hoje alunos nossos que trabalham e alunos formados que continuam trabalhando com venda técnica. É uma área da engenharia assim que o cara vai vender um produto ou um serviço, mas é um serviço de engenharia? Claro. É um produto de engenharia? Não adianta eu pegar um vendedor, o cara pode ter 30 anos de experiência vendendo carro, vendendo móveis, vendendo imóveis, ele não vai conseguir fazer, porque requer que seja um engenheiro. Orçamento, eu trabalhei com isso e conheço muitos alunos, ex-alunos nossos e alunos ainda que estão cursando, fazer um orçamento, elaborar um orçamento, é muito além do dinheiro. Você precisa saber, primeiro, é um serviço? Com quanto tempo eu vou fazer? E aí entra planejamento, entra... Não, e ainda mais saber o que pode dar errado, né? E aí você precisa de uma bagagem técnica para te assessorar nesse planejamento, na tomada de decisão. E aí surgem os engenheiros, que nem sempre vai estar lá no crachá, engenheiro mecânico, mas vai estar lá. É um orçamentista, é um vendedor técnico, é um supervisor que vai cuidar das equipes de fato. Então, nós temos que... E esse leque... mas o supervisor precisa ser um engenheiro? Não. Mas a maioria dos casos de sucesso são engenheiros. O orçamentista tem que ser engenheiro? Não, mas a maioria são engenheiros. E trazendo para o nosso futuro aluno aqui da nossa região, a gente está numa região super privilegiada no estado. Falando em termos de engenharia, né? Sim. Porque a gente tem empresas aqui que são referência nacional, tanto na área de produção, como na área de manutenção, na área de montagem, na área de projeto, na área de petróleo e gás, na área de logística. Ou seja, lugar para trabalhar não falta aqui, né? E com uma grande obra acontecendo, que é o Porto, com certeza. E uma outra grande obra a acontecer, que a Suzano anunciou que vai fazer uma fábrica... Sim, uma nova fábrica de soft... agora esqueci o termo lá, para fazer um papel diferente. Mas, né? Isso, não só celulose mais, agora de papel. Fazer papel mesmo, exatamente. Isso então, aí. Assim, vai ter oportunidade de mercado ainda durante a graduação. Com certeza, e a hora de você começar a se preparar é agora. Então, por isso que a gente fala, né? Aproveita as chances, o vestibular está aberto na FAACS, né? Corre lá no nosso site, faacs.com.br, vai ter lá nossos cursos presenciais. Temos também cursos na modalidade à distância, administração,
Pedagogia em Engenharia de Produção. Vai lá no ead.faax.com.br, vai ter todas as informações lá. E eu acho que não tem hora melhor de começar a se preparar para o futuro do que agora. Né? Interessante, quando eu entrei na engenharia, em 2009, o mercado estava totalmente aquecido. Uma coisa de louco. E durante o curso, o mercado deu uma retraída. Mesmo assim, todos os alunos que formaram aqui foram empregados depois. E outra coisa, a gente sabe que existe uma oscilação natural. E talvez seja até melhor você estar se preparando no momento em que a coisa ainda não começou a crescer, porque quando você estiver terminando, vai pegar a crista da onda, né? Patrick, muito obrigado. Foi muito bom conversar com você. Infelizmente, a gente não pode ficar aqui. Nosso podcast não é daqueles que duram 3, 4 horas. A gente gosta de ser mais objetivo, mas foi muito legal, tá? E vamos marcar uma outra conversa para a gente falar mais aí, mais do nosso curso, mas eu acho que já deu para o pessoal ter uma boa ideia, né? Com certeza. Pessoal, a gente se despede por aqui, então não se esquece, estamos com o vestibular aberto, compartilha esse episódio, segue a gente, assina o nosso canal, segue a gente nas redes sociais e a gente se encontra no próximo programa. Tchau para todos.